תמיד האמנתי שמרבית העם רוצה בשלום, מוכן ליטול סיכון לשלום, ואתם כאן בהתייצבותכם בעצרת הזאת מוכיחים עם רבים אחרים שלא הגיעו לכאן שהעם באמת רוצה בשלום. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os notívagos. Nós queríamos estar exatamente na terça-feira, 4 de novembro, 30 anos daquela data fatídica, mas como a gente queria estar com Ilan Stuman aqui, e era mais prático para nossa logística, ele está com a gente na quinta-feira anterior. Nós estamos em 30 de outubro, mas é como se estivéssemos em 4 de novembro. Eu estou aqui na Flórida, mas no horário solene do Bom Retiro. Estamos na quinta-feira, 4 horas e 33 minutos. Onde você está, Samuel? São Paulo, capital, próximo do Bom Retiro. Acho que você se enganou no horário, porque aqui são 16h34, então aí na Flórida deve ser mais cedo. Sem meu professor, eu não sou ninguém. Quantas vezes eu errei? E a semana passada eu esqueci de dar o dia, mas é um vexame. Me dá nota... Como se fala nota 0 em hebraico? Tá lo veret hashanah. Tá bom. Bem, quem vai dar aula de hebraico para você é outra pessoa. É o seguinte, nós temos um super convidado, Ilan Stuman. Bem, Ilan Stuman, hoje ele é CEO de Amigos da Universidade de Tel Aviv, no Brasil. Mas ele já foi diplomata, foi cônsul-geral de Israel em São Paulo, embaixador na Argentina, chefe da missão no Dubai. Mas para mim, ele é pai, ele é avô, mas para mim ele sempre vai ser o filho do Davi e da Cima. Nós somos Hanechim juntos na Hazit, lá atrás, quando ele tinha cabelo e era da mesma altura do que eu. Nós dois sempre fomos baixinhos. É um prazer estar aqui. E uma coisa que eu descobri, Ilan, eu estou emocionado. Quem nasceu em 14 de agosto, além de Caio Blinder? 14 de agosto? Não sei. Quem? Tua filha... Ah, minha filha, sim. Minha filha, a primeira israelense. Exato, a Bia. Sim. Dá nota 0 para ele também, Samuel. Nota 0 para ele. Tá. Escuta, pessoal, essa conversa tá muito leve, mas obviamente o gancho de todo hoje está indo ao ar dia 4, terça-feira, e não, obviamente, na quinta da semana anterior. São os 30 anos do assassinato do Rabin ou do Rabin, como vocês preferirem. Na nossa história sempre tem aquela coisa, onde você estava quando John Kennedy foi assassinado? Onde você estava no 11 de setembro? Onde você estava no 7 de outubro? Minha primeira pergunta para o Ilan é o seguinte, onde você estava em 4 de novembro de 1995? Eu estava em Tel Aviv, o que hoje se chama Praça dos Reféns, nessa manifestação, que era uma manifestação gigantesca. Estava com os meus 3 filhos então, mais ou menos uns 300, 400 metros de onde foi o assassinato. E fui para casa sem saber que tinha acontecido o que aconteceu. E quando cheguei em casa, obviamente, como todo bom israelense, acendi a televisão para ver as notícias e escutei o que aconteceu. E foi realmente uma dicotomia, um choque muito grande, porque você sai de um evento onde você está sentindo a atmosfera de todos apoiando, e você vê o teu primeiro-ministro falando de fazer a paz
e todo mundo cantando, e de repente você vê que foi um assassinato político que mudou a sociedade israelense e, na verdade, infelizmente, terminou com o processo de paz que estava existindo até lá, que é o processo de Oslo. Aí eu estava e fiquei ainda, na verdade, minha cabeça ainda está lá. Eu ainda continuo até hoje reverberando as palavras do Rabin, de tudo que ele queria dizer, porque eu acho que a mensagem dele ainda é válida hoje. O povo judeu precisa de paz. E mesmo com todas as dificuldades, nós temos que continuar combatendo e combatendo pela paz também. Isso me toca muito. A paz está primeiro nas orações, mas não apenas nas orações. A paz é a aspiração do povo judeu, uma aspiração verdadeira. A paz está ligada a dificuldades, assim como a dores. Não há caminho para Israel sem dores. O caminho da paz é preferível ao caminho da guerra. Aquele que vos está a dizer isso foi militar e ministro da defesa e vê as dores das famílias dos soldados do exército de Israel. Por causa deles, por causa dos meus filhos e netos, quero que esse governo esgote todos os vestígios, todas as opções para promover e alcançar uma paz abrangente. Agora, Ilan, para polemizar um pouco a nossa conversa, eu tenho sido um estudioso desse tema muito antes de o Rabin ser assassinado. E quando você fala de um Rabin que queria a paz, acho que sobre isso não há nenhuma discussão, mas há muita polêmica em relação à percepção do Rabin de como essa paz poderia ser conseguida. E quando se fala hoje da criação de um Estado palestino no período pós-7 de outubro, eu acho que muita gente que conhece a história vai lembrar que os acordos de Oslo nunca mencionaram explicitamente a criação de um acordo palestino. A famosa frase do Rabin era de um Estado menos ou alguma coisa que fosse semelhante a um Estado, mas não efetivamente um Estado palestino. Como você vê a trajetória do Rabin e a posição dele em relação à criação efetiva de um Estado palestino e não de um processo de autonomia? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa absorver o axioma que existe aqui. Que o axioma é que a luta armada não pode ser mantida para a eternidade. Você não pode viver al-Kharif, como dizem os árabes, al-Kharif de nós. Mesmo que a gente faz isso quando precisa, e acho que o Rabin, eu me identifico muito com isso, porque eu também vivi isso. Eu também servi no exército de Israel, eu fui ferido, eu sou um oficial de reserva. Meu filho é um oficial hoje em dia no exército e infelizmente passou bem maus pedaços nos últimos anos, mas isso não deixa em si a possibilidade e o sonho de ter uma paz. E eu acho que uma paz, hoje em dia em Israel, a única solução possível é fazer uma entidade palestina. Você pode chamar de Estado, pode chamar de Estado plus, de Estado menos, mas isso eu acho que já é detalhes técnicos. O princípio básico é que nós precisamos se separar dos palestinos, ter uma entidade política dos judeus, um Estado judaico, ou entidade que você quiser, e um palestino. Mesmo porque pela consideração demográfica também, porque se nós queremos um Estado judaico, um Estado só não vai funcionar, não funciona nessa zona. Agora, tecnicamente, como se chega a isso, é um processo longo, dolorido, que realmente o 7 de outubro jogou uma água gelada na cabeça de muitos israelenses, e todos, não só israelenses, judeus de todo mundo, nós estamos todos sentindo isso na pele. Mas eu, por exemplo, minha experiência pessoal, vivendo num país árabe durante anos e participando no processo de paz, que eu fui um dos que fechou esse processo dos acordos de Abraão, eu morei nos Emiratos para isso, e eu acho que tem com quem falar. Mesmo que no meio da dor, e outra vez, eu não estou dizendo que eu não tenho dor, eu perdi um primo e a sua esposa agora
no 7 de outubro, ainda o corpo do meu primo ainda está em Gaza, mas, having said that, o meu melhor amigo em Dubai é um palestino, de Nablus. E nós temos um carinho extremo e hoje de manhã ele já me escreveu, que eu estou 3 meses aqui, a gente não se vê, obviamente, ele disse, puta, eu estou com saudades de você, e eu acho que tem uma possibilidade de fazer isso. Eu digo para você, o primo meu que perdeu o filho e a nora, e os netos, 4 netos foram capturados e depois, graças a Deus, foram desenvolvidos inteiros, ele também diz a mesma mensagem. Paz você faz com inimigos. É dolorido? Sim. É difícil? Sim. É necessário? Absolutamente necessário. Eu acho que hoje, quando a gente comemora o assassinato do Rabin, eu acho que é mais ainda forte esse chamado. Nós precisamos de paz dentro do povo judeu e fora do povo judeu. Porque essa situação que nós temos, que um primeiro-ministro é assassinado, e hoje em dia você vê a sociedade israelense, a polarização, o ódio, é uma coisa que a gente não pode aceitar como base. Não, existe essa situação, é difícil, e nós temos que combater ela. Ilan, essa polarização já existia naquele novembro, 30 anos atrás, né? Eu não quero ser condescendente com o nosso espectador, mas vou dar uma informação básica, talvez algumas pessoas que estão nos assistindo não saibam. O Rabin foi assassinado não por um palestino, desculpa ser óbvio, mas talvez algumas pessoas não saibam, mas foi assassinado por um extremista de direita judeu, né? E havia um clima, uma campanha de incitamento ao ódio contra o Rabin. Tudo que o Samuel falou é interessante, né? Porque ele não queria o Estado palestino, mas naquela época havia efígies do Rabin como se fosse um oficial da SS, como se fosse um capo, como se fosse um traidor do povo judeu. O incitamento e figuras essenciais desse incitamento, não só o atual primeiro-ministro, como o atual, imagine, o homem que cuida da segurança de Israel, da polícia, o Ben Gvir, era um agitador na rua que estava, sabe, celebrando aquele clima de ódio contra o Rabin. Então, como você vê essa dicotomia? Essa polarização existia, mas agora as pessoas que estavam em posições não de poder naquela época, elas são poder em Israel. Como que a gente vai ultrapassar isso? Bom, Israel é um país democrático, graças a Deus, e tem eleições, e a democracia, como dizia, não é a perfeita, mas é a forma menos ruim, como Churchill dizia, de se mover. Um dos perigos da democracia é que partidos desse tipo, pessoas desse tipo, conseguem ser eleitas, como Ben Gvir, Smotrich, e tem outros que representam uma parte muito pequena da sociedade israelense. Eu tenho muita esperança, eu acho que o povo em Israel é comprometido com a paz, as pessoas entendem isso, especialmente hoje, depois de 2 anos de guerra, que o país já está quebrando, emocionalmente quebrando, entendeu? O número de divórcios, o número de suicídios está aumentando de uma forma... eu acho que até chegar nas eleições vai sair um novo governo com uma nova diretiva, e não adianta, você vê hoje também nos partidos, você vê onde você tem generais que são gente que conhece o que é guerra, que tem batalhado, e você vê os nomes, Gadi Eisenkot, tudo, Yair Golan, esse pessoal em geral é um pessoal que diz, tá, ok, eu combati toda a minha vida, é isso que eu fiz, mas eu quero um futuro para os meus filhos, para os meus netos de paz. E isso vai ser com muita dor. A sociedade israelense, eu disse antes, nós precisamos dessa paz interna. A sociedade israelense está muito polarizada, mas eu acho que essa sede de paz, de ter uma vida normal, é uma coisa que é bastante comum a todos. A discussão é como você chega a isso. Se você pode confiar na autoridade palestina ou não, se pode confiar na Hamas, mas esse compromisso que, gente, chega, vamos viver em paz, vamos parar de gastar tanto vidas e recursos e tudo em guerra, eu acho que vai prevalecer em Israel ainda. Você usou 3 termos que eu quero colocar no mesmo caneco para a próxima pergunta. Você falou
nos líderes que combateram a vida inteira, você falou em polarização da sociedade israelense e você falou em custo dessa crise. Como é que você olha para o setor ortodoxo da sociedade, considerando esses elementos? Hoje, no momento que nós estamos gravando, Israel passa por uma manifestação monstruosa que paralisou Jerusalém, de ortodoxos protestando contra a convocação para o exército e a sua participação no peso que tem a defesa de Israel. Como lidar com essa divisão na sociedade israelense? É uma pergunta complicada, você sabe disso, que é... Se não fosse complicada, a gente não te convidava para responder. O presidente Rubin, alguns meses antes de terminar o termo, foi o presidente anterior, antes do Herzog, ele falou: nós somos um país que parou de ter um povo. Nós temos um monte de tribos que compõem o nosso povo junto. Israel é assim, os judeus são assim. Não é só Israel. Israel é um microcosmos porque é um país de judeu. Esse microcosmos, você pode dizer, existe também aqui em São Paulo. Você tem em São Paulo comunidades de judeus que são ortodoxos, que só aceitam glatt kosher e nem kosher não é suficiente para eles em Israel. E você tem judeus aqui que são completamente ateus e comunistas e anti-sionistas, e você tem judeus de todos os tipos. Israel é uma sociedade assim também, é um microcosmos judeu. Então nós temos que viver com esses contrastes. Agora, em Israel nós criamos um fenômeno que é realmente uma invenção israelense. Como a gente faz Startup Nation, fizemos uma inovação muito grande. Fizemos judeus que não querem trabalhar, não querem participar da vida, porque eles acham que estudando Torá, Mishnah, Gemara, etc., etc., eles estão fazendo o mesmo papel que um soldado que serve. E esse pessoal, em geral, tem uma natalidade mais alta, e em Israel, isso é um fenômeno que quase não existe no mundo. E em Israel se criou isso por uma situação que Ben Gurion, no seu tempo, permitiu, e esse bebê cresceu, e hoje em dia você tem, sei lá, 5, 6% da população que não fazem serviço militar, não pagam impostos, não municipais, não federais, nem nada, tem um monte de filhos e vivem na pobreza. E não um monte de subvenções, e tem as subvenções, né? Não só não dão, como recebem. Exato. Então é um problema que... E por outro lado, eles sim votam, porque eles são bem organizados. Eles também não é que existe ortodoxos, eles também são muito cristalizados em diferentes rabino daqui, rabino de lá, não se falam, se brigam, Ashkenazim, Sfaradim, nem se fala, são inimigos mortais, e esse pessoal vota, e eles têm um papel muito importante na formação de qualquer governo de Israel, porque Israel não existe um partido que é grande o suficiente para formar um governo. Então todo mundo praticamente precisa desses votos para formar uma coalizão para fazer um governo. E daí eles pedem, ok, você quer que eu apoie o teu governo? Tudo bem. É um problema. Essa guerra trouxe esse problema um pouco mais de urgência. Esse problema já estava sendo discutido na Suprema Corte faz anos. E o governo está escapando cada vez. A Corte Suprema diz, ok, vocês têm que decidir. Vai ter uma lei, porque a lei que existe hoje, eles têm que fazer serviço militar. Então, ou vocês mudam a lei, ou vocês enforçam essa lei. E o governo fugiu. Só que essa guerra chegou num ponto que os reservistas estão fazendo 200, 300, 400 dias de reserva em 1 ano, 2 anos, e as pessoas não aguentam mais, o país não aguenta mais. E daí sobe essa questão, escuta, por que eu estou fazendo quase 1 ano de reserva? Meus amigos estão morrendo aqui e esse pessoal não quer fazer serviço militar? É uma questão muito séria. Eu posso dizer minha opinião pessoal, eu acho que tem que obrigar eles. O chefe da oposição, Yair Lapid, veio com uma proposta 2 dias atrás que eu acho que não é séria, que ele disse: quem não serve, não vota. Democracia não é assim, você não pode fazer isso. Entendeu? Não tem, todo mundo tem direito de votar e ponto. Mas é uma situação muito, muito complicada.
E eu acho que o exército, eu conheço o exército, porque eu tive muitos anos no exército e meu filho continua no exército. O exército faz o máximo para poder contentar essas pessoas. Então ele criou unidades que todos são ortodoxos e não existe mulheres nas bases onde eles estão e não existe atividades que, imagine, isso é muito complicado para o exército, porque em Israel os homens quase todos são combatentes, as mulheres são instrutoras, então você precisa pegar homens, tirar eles das unidades do combate e botar eles como instrutores. É complicado, mas o exército faz isso porque o exército, precisa de gente, mas mais do que isso, o exército entende que ele tem um papel aqui social, de unir a sociedade, e ele precisa pôr essas pessoas dentro. O resultado, eu não posso te dizer o que vai ser, eu acho que é bem complicado, é uma questão que Israel hoje em dia é econômica, é social e é política, basicamente. Mas não me assusta, sabe, dizer, não me assusta as manifestações de apoio a um acordo para liberar os reféns eram de 400, 500 mil pessoas. Essa manifestação que veio dos ortodoxos era de 200 mil pessoas, que a maioria são habitantes de Jerusalém. Então, tá bom, eles estão se manifestando, mas eu acho que não é que 10% da população de Israel veio como foi na manifestação que o Rabin foi assassinado. Então eu acho que a maioria da população em Israel, sim, quer buscar uma solução e esse pessoal vai ter que se acomodar. Ilan, o Dennis Ross, que foi negociador diplomático americano nos acordos de paz e negocia coisas desde o tempo que ele tirou Adão e Eva do paraíso, ele acha que, por incrível que pareça, até condições melhores hoje para uma negociação de um acordo de paz, porque hoje o mundo árabe está muito mais interessado numa negociação de paz com Israel num cenário de uma entidade palestina do que há 30 anos. O que você acha do mundo árabe nessa equação? Eu concordo com o Dennis Ross perfeitamente, 100%. A gente estava conversando antes com o Sami exatamente isso. Hoje em dia, no mundo árabe, a Irmandade Muçulmana, claro, ela existe e ela é um grupo extremo e muito perigoso, mas ela está perdendo, ele está perdendo o território. Olha o que aconteceu com a ISIS, olha o que aconteceu com a Al-Qaeda, todos esses grupos que querem, na verdade, um califato, etc., eles estão perdendo para uma nova geração de pessoas que foram estudar em Harvard ou em Oxford, que querem trazer tecnologias, etc., e eles entendem o valor de Israel nessa equação. Eles entendem perfeitamente. A Arábia Saudita já faz alguns anos, eu posso te dizer isso de perto, que está assim para assinar com Israel um acordo de paz. Só que o que eles pedem? É uma coisa básica. Eles pedem, gente, nós queremos uma solução, uma perspectiva de solução. Alguns, até 10 anos atrás, eles diziam, a Liga Árabe dizia, tudo bem, se Israel aceita a criação do Estado palestino, nós vamos. Hoje em dia eles nem falam isso. Hoje em dia eles falam, nós queremos uma perspectiva da criação de uma entidade palestina, sem data de expiração. Sim? Quer dizer que eles já estão dispostos e hoje em dia eles estão com esse programa do Trump, que abriu esses novos canais de amizade com o Qatar, etc. Eles estão dispostos a financiar isso também. Então eu acho que é um momento que as coisas estão se engatando numa possibilidade que sim, daqui a pouco você tenha isso. Entende? Irã, que era um elemento que era destabilizante em toda a zona e que financiava Hamas, financiava Hezbollah e dava arma para os Houthis e para todo mundo, Irã hoje em dia está enfraquecido. A Síria já não é mais um protetorado iraniano e no Líbano eles estão perdendo a capacidade deles de influir. E por outro lado, a Arábia Saudita, os Emiratos, Qatar, estão cada vez mais crescendo. Outra vez, não é que eles são Hovevei Tzion, sim, não é que ninguém ama o povo judeu, etc., etc., mas eles entendem que tem um potencial. E se você vê os planos dos Emiratos, tem uma companhia chama DP World, uma companhia que ninguém no mundo assim não é muito conhecida. Ela tem 90 e poucos portos, inclusive o Porto de Santos, o Porto de Buenos Aires, o Porto de Londres. Essa companhia tem planos, e quando eu falo planos, não é
um sonho. Eles têm análises de terreno, de onde pode passar, de fazer uma linha ferroviária que vem desde Dubai, porque eles são de Dubai, até Iraque. E isso passando na Arábia Saudita, Jordânia, etc. Se isso acontece, se nós temos uma chance de paz, o Meio Oriente vai ser um hub que é difícil até imaginar. Eu acho que isso pode acontecer. Não, outra vez, como diz o Sami, como é que era? Você disse, o otimista é um pessimista com experiência? O contrário, o pessimista é o otimista com experiência. Olha, eu penso muitas vezes quando eu falo isso, eu digo, olha meus avós, meus avós, meus bisavós que foram todos queimados em Majdanek e junto com 6 milhões de judeus. Isso foi há 80 anos atrás, 85 anos atrás. E hoje em dia a Alemanha é o segundo aliado mais perto de Israel, mais importante. A história não é um bloco único. As coisas mudam e são dinâmicas, interesses mudam. Eu acho que nós temos uma perspectiva que é possível isso acontecer. Agora, falando de interesses, Ilan, de novo, me perdoe por olhar sempre a metade vazia do copo. Esse cenário que você descreve de países árabes que estão passando por um processo de diminuição da sua radicalização, interesses comuns, porque já não existe o anel de fogo liderado pelo Irã. Isso não diminui a pressão e esvazia a legitimidade para a exigência de uma solução com os palestinos? Não foi isso que aconteceu nos acordos de Abraão? Não foi isso que o Hamas alegou para fazer os ataques de 7 de outubro? Não, eu acho que não. Porque é interesse nacional de todos esses países de resolver esse conflito palestino. Os palestinos estão espalhados na diáspora. Você tem milhões de palestinos na Jordânia, 60%, 70% da população são palestinos e querem uma solução. Você tem milhões de palestinos no Líbano ainda. Nós tiramos a OLP, mas ainda a Fatah ainda estão lá. E tem palestinos espalhados em toda a diáspora nos países árabes. Assim que os palestinos é um problema para eles também, não só para nós. E eu acho que hoje em dia nós temos outro jogo também na configuração do quebra-cabeça do Meio Oriente. Nós temos um presidente muito especial do Caio em Washington, que vê as coisas de uma forma diferente. Nós temos um presidente na Turquia que também quer meter a mão no caldo e que também vê as coisas de uma forma diferente. E nós temos um presidente, um sheik em Catar, que continua na política deles de se projetar no Meio Oriente, em todo o mundo. E eu acho que isso tudo é uma conjunção que pode, outra vez, maybe, inshallah, Bezrat Hashem, pode trazer uma posição que Israel vai ter que aceitar o caminho de uma solução. Outra vez, o Oriente Médio, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 2 dias, pode ser completamente ao contrário, mas eu acho que tem uma chance, e se a gente volta até o começo nosso do sonho do Yitzhak Rabin, de ter um dia que nós vamos ter uma paz, eu acho que é uma coisa possível e que nós não podemos ficar desesperados. Nós precisamos continuar insistindo até que a gente consiga isso. Como se diz em árabe, dos teus lábios para os ouvidos de Deus. Ilan, chegamos nos conformes. Não vamos resolver nada hoje, mas foi tão bom estar com você aqui. Na tradição do Levante, nós damos os prêmios ao final, que é o bom retiro e o mau retiro. A gente costuma primeiro conferir essa honraria para o convidado. Então, mas eu vou me antecipar. Primeiro eu quero dar o bom retiro para quem esteve na praça naquele dia. Você, teus filhos e aquela multidão. Bom retiro para vocês. Parabéns. O mau retiro eu vou dar para a nossa conexão. Hoje foi uma das mais tumultuadas na história do Levante. Então, eu peço desculpas para o espectador se estiver um pouco tumultuado, estou sendo transparente. Péssimo retiro
para a conexão de hoje, conexão técnica, eu digo. A nossa conexão, como diz o Lula e o Trump, a química está ótima entre nós três. Então, o problema é a conexão técnica. Então é isso. Ou Samuel ou Ilan dão Ilan, por favor. que eles quiserem. Foi um prazer ver vocês dois. Não, dá prêmio, não quero elogio, eu quero prêmio. Tá dando prêmio para nós, Caio, tá dando bom retiro para nós. Foi bom encontrar vocês e espero que a gente possa se encontrar não digitalmente também, com um copo de arak ou de cachaça, se for aqui, e daí a gente vai resolver os problemas do Oriente Médio, inshallah. Ok. Então... E você, nada? Você não tem prêmio? Nada? Um prêmio de bom retiro para... eu vou dar um prêmio de mau retiro local. Eu quero dar um prêmio de mau retiro para o que está acontecendo no Rio de Janeiro e para o que a mídia está fazendo em termos de equiparação com o que aconteceu em Gaza. Nós estamos vendo uma tragédia civil transformada num debate político, onde todo mundo tenta tirar vantagem do que a população está sofrendo. Então, mau retiro para todos que fazem isso acontecer em qualquer lugar do mundo. Pessoal, foi um prazer. Apesar de tantos maus retiros, mas o bom retiro realmente é estar com o nosso querido amigo Ilan. Pessoal, obrigado pela companhia. Até semana que vem. Até semana que vem. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Rafael Burdman. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila Schmilver.